Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, você vê aí DDD 99, que é o DDD lá de Imperatriz Maranhão, onde eu morava antes. E o telefone é 991520454. Como você sabe, eu sou mineiro, de Ervalha, Minas Gerais, mas morei quase 40 anos lá em Imperatriz do Maranhão. Depois moramos ali em Americana, São Paulo, e hoje estamos morando em Cajamar, São Paulo. Fica bem pertinho de São Paulo, cerca de 35 quilômetros de São Paulo. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Não se esqueça aí de dar um like, se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda a divulgar esse vídeo. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, e também receber mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, esse telefone é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint, em Word, esse material. Esse telefone meu também é WhatsApp, então 99991520454. E eu também coloco você em um grupo para você receber toda semana esse material gratuitamente. Basta entrar em contato comigo então pelo WhatsApp, diga aí revista CPAD, eu desejo receber os slides e o material escrito sobre a lição. Coloque lá o seu nome, sua cidade, aí já ajuda bastante. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, salvação, santidade, perseverança. São três doutrinas, básicas aí que nós temos que estudar e entender bem claramente dentro da nossa caminhada cristã. Essas doutrinas, elas identificam claramente a denominação a que nós pertencemos. Então, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Qualquer religião que você estiver que falar que você é salvo por outro meio, então você já sabe que está no lugar errado. Santidade, Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Veja só, então a palavra de Deus nos orienta que nós devemos viver de maneira santa, irrepreensível, separados para Deus. E aí temos a santificação posicional, no dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos declarados santos. Aí tem a santificação progressiva durante a nossa vida cristã, aí nossa caminhada cristã, vamos nos santificando, nos separando para Deus, lutando contra o pecado. E temos a santificação perfectiva, ou perfeita, ou eterna, depois que fomos então arrebatados e estivemos morando com Jesus na Nova Jerusalém. E a perseverança, então perseverar, é se manter em comunhão com Deus. Se nós não fizermos isso, nós acabamos caindo da graça, saindo da graça, perdendo a salvação, como fizeram muitos, Por exemplo, aí Judas, Como está em 1 Timóteo 5,15, Porque já alguns se desviaram, indo após Satanás. Veja só, vemos um grande exemplo aí de Diótrefes, Vemos um exemplo de Demas, que amou o presente século e abandonou a fé. Então, muitos caem durante essa caminhada. Então, é preciso perseverança. E essa perseverança da fé, então, temos que tomar cuidado, porque doutrina, por exemplo, calvinista, diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe na Bíblia, Então, nós estamos sujeitos a perder a nossa salvação se nós não perseverarmos em oração, jejum, estudo da palavra de Deus, congregar, evangelizar. Então, temos que tomar cuidado com a nossa vida cristã, nos mantermos em santificação. Então, erroneamente, ensinam os calvinistas, e os reformados, que a pessoa foi escolhida para ser salva e outra foi escolhida para ir para o inferno. Veja só, se Deus escolheu quem vai
ser salvo é porque está escolhendo quem vai ser condenado. E eles acreditam, então, que mesmo Judas, Jesus, e quem escolheu Judas, então, Judas está salvo, não importa se ele traiu o mestre, se ele se enforcou, né? Então, são doutrinas absurdas, né? Então, tome cuidado com isso. A perseverança do santo é a luta do santo aí, do crente, para permanecer salvo em santificação e separação para Deus. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel Gomes, que é pastor em Tirirical, São Luís, Maranhão. Nós já estudamos na lição 1 o início da caminhada. E hoje vamos estudar a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, portas e caminhos. Subtópico 1, a porta estreita. Subtópico 2, o caminho apertado. Subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. No tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil. Subtópico 1, uma porta aberta, porém difícil. Subtópico 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. Subtópico 3, as razões das exigências. Tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1, arrependimento de pecados. Subtópico 2, confissão de pecados. Subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Lucas 13, 24, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Então a palavra porfiai, você pode entender como esforçai, faça-se tudo, né? Empreenda esforço. Então dedique-se totalmente a isso. O verbo aí agonizou no grego. Então, esse verbo foi usado aí como um esforço numa competição atlética. Veja bem, é um esforço muito grande. Também é usado no sentido de lutar, envidar todos os esforços para introduzir, para entrar. E Jesus falou que um dia a porta se fechará. Veja bem, então nós temos que entrar enquanto há tempo, com o perigo da porta de repente se fechar, né? Então a porta está aberta aos gentios, né? Por um período de tempo que é entre a semana 69 e a 70, né? Então nós temos que nos esforçar aí, que é a nossa semana. O arrebatamento está chegando. Então temos que nos esforçar para estarmos dentro do reino de Deus, pertencermos ao reino de Deus, estarmos salvos. E devemos olhar aí para o exemplo das virgens, né? Veja bem, 5 eram prudentes e entraram para as bodas. E 5 eram imprudentes, eram loucas e não entraram. Olha só. Então essas 5 primeiras, essas 5 prudentes, elas se esforçaram. Elas tinham um azeite sobressalente, né? Guardado. Então enquanto as 5 prudentes se esforçaram por entrar para as bodas, né? Para a festa do casamento, as loucas acabaram do lado de fora e ainda condenadas, né? Ao ranger de dentes, ao sofrimento, à perdição eterna, à condenação eterna. Então se esforce por entrar pela porta, e a porta é estreita, né? O caminho é apertado. Então não é de qualquer maneira que você vai entrar e nem vai caminhar depois de entrar de qualquer maneira. E a advertência é de que muitos procurarão entrar do seu jeito próprio, né? Muitos, e a maioria, o quê? Através das obras, e não vão entrar. Pode ver que a maioria das religiões ensinam a autojustificação. Então, para eles, a salvação não é pela graça mediante a fé, mas é pelas obras. E pelas obras, ninguém consegue entrar, ninguém é salvo. A verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, a porta estreita nós sabemos que é a porta da graça, é a entrada através de Jesus Cristo, né?
Só tem essa maneira de entrar para a salvação. E essa porta não é uma opção que você vai escolher, qual porta que eu vou entrar para a salvação. Então, eu vou escolher uma porta, porque tem várias portas. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Veja, não está no plural. Ele é o caminho, é um caminho só. Veja, a verdade é uma verdade só. Veja, a vida é uma vida só. Então, o caminho é único, é Jesus Cristo. Só se entra através, então, do ouvir a pregação do Evangelho e crer na pregação do Evangelho, falando a respeito da salvação que Jesus Cristo executou por nós, dando a vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Então, precisamos ouvir sobre isto e crer para poder entrar pela porta da salvação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos em Cristo depois que ouvimos, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo agora crido nessa pregação, tivemos fé, tivemos fé nessa pregação. Acreditamos nessa pregação, falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Então aí recebemos o quê? A promessa de Deus, somos selados com o Espírito Santo que vem morar em nós. Estamos salvos, somos filhos de Deus agora. Então, pela graça somos salvos, graças à obra de Jesus Cristo, mediante a fé, crermos nessa obra. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Mateus 7, 13 e 14 e capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos ler, Mateus 7, 13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mateus 3, 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, vemos Jesus falando aí de duas portas, Uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga, ela é larga, espaçosa, fácil de passar por ela, E depois que passa por ela, tem um caminho espaçoso, fácil de seguir. Mas esta porta conduz à perdição, à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre. E Jesus fala da porta estreita. E não se entra nessa porta de qualquer maneira. Não se entra nessa porta aí levando carro, casa, fazenda, nada. Ali a pessoa vai ter que passar por uma porta estreita, apertada, exige esforço por entrar. E é a única porta que conduz à salvação. Porque depois da porta, ainda tem um caminho que é apertado. Veja só, não é espaçoso, não é largo, não é fácil de prosseguir. O caminho é apertado.
exige luta. Então, ao mesmo tempo, Jesus aí é a porta de entrada, né, da salvação, da graça de Deus, e ao mesmo tempo ele é o caminho. Ele mesmo diz que ele é o caminho, e ele mesmo diz que ele é a porta. Então Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Olha, entrará onde? No reino de Deus, na salvação. Sairá de onde? Sairá do mundo, do sistema maligno de Satanás. Então João 10, né, Jesus se declara a porta. Em Jerusalém, no muro, né, tinha lá uma porta das ovelhas, onde entravam ali as ovelhas para serem sacrificadas na Páscoa, né? Jesus entrou por essa porta. Agora, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele diz: eu sou a porta para a entrada das ovelhas no reino de Deus. Vemos aí também João Batista, né? Chamado por Deus desde o ventre, né? E ali filho de Isabel e Zacarias. Isabel era descendente de Arão, está escrito na Bíblia, né? E Maria era sua prima, mãe de Jesus. Então, João Batista e Jesus eram primos. Isabel e Maria eram descendentes de Arão, sumo sacerdote. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Se você compreender isso, você vai entender aí bastante coisa que você não entendia antes. João Batista, como descendente de um sacerdote, poderia também se tornar um sacerdote, porque Zacarias também era um sacerdote. Mas foi chamado por Deus para introduzir, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ou seja, ele estava ali para pregar sobre o arrependimento de pecados aos judeus, para que eles, ao fazerem isso, para serem batizados das águas, como sinal do seu arrependimento de pecados, eles agora estivessem prontos para, quando Jesus aparecesse, eles o reconhecessem como Messias, como Filho de Deus. Alguns poucos fizeram isso, mas a grande maioria, que diz a Bíblia, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então João Batista foi chamado como um homem especial para fazer essa obra para Deus. Ele tinha uma maneira fácil de ser reconhecido por todos, né, devido às suas vestes, assim como Elias tinha as vestes de pele de animais, também João Batista se vestia com pele de camelo, né. A alimentação dele, gafanhotos e mel, gafanhoto comestível, né, daquela região. E ele batizava num lugar deserto, ou seja, não era dentro das cidades, mas fora das cidades. E ele usou então o Rio Jordão. Sua mensagem era uma mensagem curta, né, que nós chamamos hoje de curta e grossa, né? Era direta, era uma mensagem de arrependimento de pecados, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Deus diz para ele que Jesus vai se batizar com ele, não identifica quem é, mas diz: aquele que você vir descer sobre ele, o Espírito Santo, este é meu filho, este é o Messias. Identificou bem claro. Então, um dia chegou ali Jesus, João Batista viu que era seu primo, não sabia que ele era o Messias, né? Ele diz: eu não o conhecia como primo, mas não como Salvador, não como Messias. Mas ele disse: aquele que me enviou a batizar, quem foi? Deus. Disse para mim: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é meu filho. Então, naquela hora ali, desceu o Espírito Santo sobre Jesus e João Batista viu e identificou. No outro dia, quando Jesus ia passando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora a missão de João Batista está completa. Não precisa mais de João Batista. Ele tinha que preparar a vinda do Senhor. E é o que ele fez. Tanto é que ele diz: convém que ele cresça e que eu agora diminua. E ele mesmo diz: eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, né, as correias das suas sandálias. Introdução da lição. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, o caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada
deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Nesta lição, estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor. Veremos que nosso Senhor teve a pretensão de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação. Para compreendermos melhor a soteriologia de Cristo, responderemos as seguintes questões. O que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e ao caminho apertado? Por que devemos escolher a porta estreita? De que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva para o céu? E, por fim, aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão de pecados e a experiência do perdão. Lembrando aí que soteriologia, logia e logos, estudo, e a palavra grega soteria, que quer dizer salvação. Soteriologia de Jesus, então, o que Jesus ensinou, falou sobre salvação. Então vamos ver nesta lição que Jesus fala sobre a porta estreita, porta larga, caminho espaçoso, caminho apertado. Então vamos ver por que nós temos que escolher a porta estreita. Por que temos que entrar pelo caminho apertado? De que maneira que nós devemos entrar por essa porta? E essa porta leva para onde? Para o céu. E vamos falar alguma coisa então sobre o arrependimento de pecados, sobre a confissão desses pecados. E vamos ver aí a experiência, de experimentarmos o perdão de Deus para nós. Então vamos ver aí que Jesus, ele é a porta e as ovelhas devem entrar por essa porta. E quando entrarem vão achar a pastagem, ou seja, vão achar o alimento espiritual, a palavra de Deus que vai conduzi-los sempre para Jesus, para a vida eterna com Deus. Tópico 1, portas e caminhos. Subtópico 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios 15, 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então a ideia de porta sempre existiu, na Bíblia sempre falou sobre porta. Tinha aí a porta das cidades, das casas, tinha a porta também do curral das ovelhas. E é interessante que em Provérbios 15, 24, fala que o sábio, ele encontra o caminho que vai para cima, que é o caminho da salvação. E ele foge do caminho que vai para baixo, que é o caminho do inferno. Então veja que toda casa, todo edifício tem lá a porta, toda cidade, que as cidades eram muradas, tinha lá a porta de entrada. No caso de Jerusalém tinha 12 portas, Nós já estudamos sobre essas 12 portas, você pode ver aí, estou colocando para você o nome de todas essas 12 portas, cada porta com seu significado. E aí no caso dessa lição, a porta importantíssima é a porta das ovelhas. Também como ilustração, nós podemos falar aí sobre aquele buraco da agulha, que Jesus falou, Um muro de Jerusalém tinha lá. Essa agulha era o quê? Era uma porta estreita, os muros ficavam todos fechados ali, as portas do muro todas fechadas, e havia uma portinha estreita. Quando a porta era aberta, cabia ali alguém com camelo, com bagagem, com tudo. Já havia ali uma porta estreitinha, que você vê a agulha aí, que é o que podia ser puxado ali para a portinha abrir e fechar, uma portinha estreita que só passava uma pessoa. No caso de alguma urgência, então entrava alguém por aquela portinha ali estreita, mas não podia levar nada com ele. Subtópico 2, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, maneira de viver que evidencia salvação ou a perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego philivó, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido, contraído, metaforicamente,
aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, como está em Mateus 5, 39 e 48. E veja que esse caminho, então, exige um esforço, né? Exige muitas vezes sofrimento, perseguição, angústia, muitas vezes a exigir até que nós arrisquemos a própria vida por andar neste caminho, como é o caso, né, dos apóstolos, por exemplo, que arriscaram todo o tempo as suas vidas, né, deram as suas vidas pelo Evangelho, não só os primeiros, mas também os outros, e até hoje muitos, né, estão aí arriscando as suas vidas para pregar o Evangelho, para trazer as pessoas para Deus. É o caso de muitos missionários, por exemplo. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, quantas perseguições, quantas angústias, quantas prisões, açoites, né? Jejuns, perigos de vida ele passou. E Paulo diz para Timóteo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a caminhada cristã exige esforço. E vemos como exemplo, né, do que Jesus falou aí no seu Sermão do Monte. Ele diz para não resistir ao mal. Diz que se alguém bater na sua face direita, oferece a esquerda também. Se alguém quiser nossa túnica, né, dê a capa também. Se alguém quiser que caminhe 1 milha, caminhe 2. Dá a quem pedir. Não se desviar daquele que quer emprestado. Amar os inimigos. Bem dizer aos que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam, nos perseguem. Tudo isso é exigido por Jesus neste caminho que é apertado. É difícil, mas é assim mesmo. Quanto mais nos esforçamos por andar com Jesus, em comunhão com Jesus, fazermos a obra que Jesus quer que nós façamos, mais nós vamos ter o caminho apertado. Subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio de busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, Juízes 21, 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas, João 7, 38. Então essa porta larga, caminho espaçoso, né, são aquelas pessoas que vivem como se não houvesse Deus, como se não houvesse a palavra de Deus, como se não houvesse a autoridade dada por Deus, como se não houvesse um prumo, um rumo, como se não houvesse um manual para o ser humano viver segundo esse manual. Não creem na Bíblia, não seguem a Bíblia, não obedecem à Bíblia, não reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Vivem segundo o curso desse mundo, ou seja, orientados por Satanás. Fazem de tudo para agradar a Satanás e não a Deus. São pessoas que vivem para agradarem-se a si mesmos, fazer tudo que dá prazer, tudo que lhes satisfaz. Poucos se importam se Deus concorda ou não, se está na Bíblia ou não, se tem apoio de Deus ou não, se é bom ou não, se vai produzir justiça ou injustiça. Eles não se importam com isso. Veja que a palavra de Deus diz: eis que diante de vós eu coloco 2 caminhos. Está aí, caminho da vida, caminho da morte. Veja Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja que Deus apresenta 2 caminhos possíveis. Deus ainda diz qual deve ser escolhido. Então existe aí o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho da salvação, o caminho da perdição, da condenação eterna. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1. Uma porta aberta, porém difícil.
A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16:24, Romanos 6:6, Gálatas 5:24. Então Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a porta está aberta a todos, né? A salvação é para todos. Agora é preciso esforço. Jesus diz: esforçai-vos, né, por entrar pela porta estreita. Então exige um esforço. Então várias coisas vão tentar impedir as pessoas de entrarem por essa porta estreita, né? Então existe aí o ego, aí o egoísmo, né? Existe aí a prostituição, adultério, os vícios, né? Os divertimentos, a idolatria. Então a porta é estreita, exige então que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, o Evangelho, creiamos nesse Evangelho e entreguemos nossa vida totalmente a Deus, que nós tomemos a decisão de nos afastarmos do pecado, combatermos o pecado, de vivermos em santificação, de vivermos para Deus, de entregarmos totalmente nossa vida e tudo o que temos, que somos, nas mãos de Deus. É tomar a decisão de que, ainda que nos custe a vida, nós vamos seguir a Jesus Cristo. Então Jesus disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É negar os nossos desejos, nossas concupiscências, né? Que os desejos pecaminosos. Tomar a cruz aí significa termos uma vida agora de comunhão com Deus, e isso vai implicar em perseguições, difamações, né? Em sofrimentos. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2, 15, 16. Tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19 a 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 17. Então veja que, olhando com os olhos humanos, né, aí o caminho, aí a porta larga, né, vai nos conduzir às facilidades, aos prazeres. A porta estreita não é atraente, aquele que quer viver a sua própria maneira, né, que quer agradar a si mesmo, agradar seu corpo, principalmente. Então não é atraente. Mas a porta larga, sim, tem uma atração muito grande. É como uma porta toda iluminada, né, toda bonita, enfeitada, uma porta que chama a atenção, uma porta que tem mais espaço para entrar, mais fácil de seguir por ela. É uma porta sedutora, ela atrai as pessoas. É uma porta sem Deus, sem condenação ao pecado. Mas, infelizmente, né, tragicamente, tristemente, aqueles que entram por essa porta não vão poder entrar no céu. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aí como vivem esses que entram pela porta larga. Gálatas 5, 19 a 21.
porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja aí as características dessas pessoas que entram pela porta larga. Elas não entrarão no reino de Deus. Subtópico 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, 2 Coríntios 12, 9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo, 2 Coríntios 5, 17. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou, 1 João 2,6. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã, Lucas 8, 13 e 14. Então veja que, para entrar por essa porta estreita, existem aí as exigências, Nós temos que deixar o pecado, deixar as coisas do mundo. Temos que viver na contramão do mundo. Imagine você, o trânsito da estrada todinha indo para um lado e você do lado contrário. Veja só, a dificuldade é grande, não é? É difícil, você está arriscando a sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Aqueles prazeres, aqueles divertimentos, aquilo que nos agradava, Aí a bebedice, glutonaria, sexualidade errada, tudo isso é passado, as coisas velhas passaram, acabou, isso não nos agrada mais. Aquelas piadas que nós rimos, nos alegrava, agora nos entristecem, são xoxas, sem graça. Nos gloriávamos nas coisas que tínhamos, que éramos, agora não, agora nos gloriamos nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, no poder de Deus. Então nós vivemos imitando Jesus Cristo em tudo. Jesus pregava, ensinava, curava a todos, era perseguido. Então tomemos cuidado para não sermos como aquelas sementes caídas lá, onde havia pedra, onde havia espinheiros, amaram as coisas do mundo, acabaram se enrolando ali nas coisas do mundo e perderam então a produção. Não tenhamos raízes rasas, mas profundas na rocha que é Jesus Cristo. Não sejamos como aquela casa que foi construída sobre areia e veio tempestade, chuva e caiu, Foi grande a sua queda. Sejamos como a casa construída sobre a rocha, firme, veio tempestade, veio vento, veio chuva, veio tudo, e a casa não caiu, permaneceu firme. Tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1, arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, Mateus 3, de 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino dos céus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias, como está em Isaías 1, 16 e 17, também 55, 7, e também em Jeremias 7, 3 a 7. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. João Batista começou a pregar o Evangelho dizendo: arrependei-vos. E olha só, ele dizia que o reino de Deus estava próximo.
Jesus, quando chega, prega a mesma mensagem de arrependimento. E agora ele diz, porque é chegado a vós o reino de Deus. Veja que a mensagem é a mesma, arrependimento de pecados. Então, o que acontece conosco? Ao ouvirmos a pregação do Evangelho, falando a respeito do sacrifício de Jesus, morrendo por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele o quê? Nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. E falando da ressurreição de Jesus. Então, nós ouvimos a pregação desse Evangelho, cremos nessa pregação, e aí, então, recebemos o Espírito Santo, recebemos a promessa de Deus sobre nós, a salvação. Agora, veja só, que nesse momento, ao ouvirmos e crermos, o Espírito Santo entra em operação. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos arrepender imediatamente desses pecados. Porque nós nos sentimos agora culpados diante de Deus. Nos sentimos condenados. Nos sentimos sem direito à vida eterna. Nos sentimos culpados pela morte de Jesus. Então, neste momento, nós nos arrependemos sinceramente. Tomamos a firme decisão de vivermos agora uma vida diferente, uma vida para Deus, em santificação. Tomamos a decisão agora de combatermos e vencermos esses pecados. E nós vamos ter agora o Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. Então, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós dermos espaço ao Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, nos dirigir, mais nós vamos nos afastar do pecado, mais nós vamos combater o pecado, vamos vencer o pecado. Subtópico 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, Mateus 3,5. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3,23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação, Números 5:7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32:7, e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador, Romanos 10:9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados, Provérbios 28:13, 1 João 1:7. Então vemos que Israel tinha lá o dia da expiação, onde as pessoas se reconheciam pecadores e estavam representados ali, por aquele bode, que o sacerdote colocava a mão sobre ele e dizia que os pecados do povo estavam passando para ele. Havia o bode, havia o bode emissário, o Azazel, e havia o bode que é expiatório. Então, aquele bode emissário colocava a mão sobre ele, dizia que os pecados do povo estavam sobre ele, soltava esse bode lá no deserto, ele se perdia por lá, significava que Deus estava se esquecendo dos pecados do povo. O bode expiatório também se colocava a mão sobre ele, dizia que os pecados do povo estavam sobre ele, que ali ele estava representando o povo de Israel, e ele morria, e o seu sangue era oferecido a Deus como expiação. Então, Deus estava recebendo aquele sacrifício ali e queimava aquele sangue ali, lá no Santo dos Santos, e dizia que o pecado do povo estava perdoado. Agora aparece João Batista batizando, chamando o povo ao arrependimento de pecados. Então eles se batizavam, pediam perdão a Deus pelos seus pecados, se batizavam como símbolo ali de que eles agora começariam uma vida nova agora, combateriam o pecado, teriam um único Deus e receberiam agora o Messias enviado por Deus para salvá-los. E eles acreditavam então que ele governaria sobre eles, como está prometido, ao rei Davi, por exemplo, que é o milênio, na verdade. Então Jesus governará durante 1000 anos sobre eles. Então João Batista está fazendo uma tarefa
para os judeus, para prepará-los para a vinda de Jesus. Depois Jesus vem falar sobre o arrependimento, que agora, para nós cristãos, né? Então agora é ensinado, é pregado o arrependimento de pecados. E nós temos aí o apóstolo Paulo explicando bem claro como acontece agora o arrependimento de pecados nosso, que é ao ouvirmos então a pregação do Evangelho, nós somos convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Aí que nós vamos então ter uma percepção clara do nosso pecado diante de Deus. Então nos arrependemos, pedimos perdão sinceramente agora diante de Deus, movidos agora por uma convicção, por uma certeza de que estamos em pecado, que merecemos um juízo sobre esse pecado, e nós agora nos arrependemos, pedimos perdão, começamos uma vida nova com Deus. Subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos da vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas 3, 11 a 14. Isso era prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus 3, 2, 21, 29, Marcos 1, 15. Então lá, na sua função, né, de trazer os judeus de volta para Deus, para que eles recebessem o Messias, João Batista pregava e exigia: se você se arrependeu dos seus pecados, então você agora vai ter uma vida diferente, você não vai voltar a viver do jeito que vivia antes, né? Condenou até mesmo o relacionamento de Herodes, né, com a mulher de seu irmão. Então veja só, que ele estava exigindo que o povo mostrasse um real arrependimento. Aí vem Jesus pregando arrependimento de pecados, e Jesus diz: o tempo está próximo e o reino de Deus está entre vós, ou seja, está dizendo: eu estou aqui. Então o reino de Deus está próximo de vocês agora. A porta é Jesus, basta entrar por essa porta, estão salvos. Então ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa mensagem Jesus prega agora. E agora nós, quando ouvimos o Evangelho, cremos, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, pedimos perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, nós agora vamos viver uma vida santa e irrepreensível, combatendo e vencendo o pecado. Temos um viver diferente, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós agora precisamos sempre de combatermos o pecado, de vivermos de uma maneira santa e irrepreensível, em comunhão com o Espírito Santo. Não há encontro real, não há vida cristã real, se não houver santificação, se não houver combate ao pecado, se não houver arrependimento de pecados, mudança de vida. Conclusão: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça, 2 Coríntios 5,17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Então, se estamos em Cristo, somos novas criaturas, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma vida nova agora com Cristo, em comunhão com Cristo. Nós temos um dono, fomos comprados, né? Custamos cada um de nós o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então vamos viver agora para agradar ao nosso dono. Se tomamos a decisão de sermos cristãos, de seguirmos a Jesus Cristo, então temos que saber que nós entramos pela porta estreita, o caminho é apertado. Então exige esforço, exige santificação, exige arrependimento de pecados, luta contra o pecado. E temos que ter ao mesmo tempo certeza do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E João fala para nós: toda vez que nós cometemos algum pecado, quer dizer que nós não vamos viver sem cometermos nenhum tipo de pecado. Ainda vamos cometer pecado, mas sempre que isso acontecer, temos um advogado junto ao Pai, temos que confessar os nossos pecados imediatamente e pedimos perdão. E Ele nos perdoa.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, levou sobre ele e depois ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. O Espírito Santo vai agora convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você pede perdão, se arrepende. E agora você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Todos os seus pecados serão agora perdoados. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você é curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti agora pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo sinceramente. Oh, la graça que estrade, for la plaça que fire barrandesse. A graça de Deus é manifestada em Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Se arrependa agora, peça perdão e creia. Jesus lá naquela cruz morreu em seu lugar, levando os seus pecados sobre ele. Creia, receba o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Receba o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Saia agora em nome de Jesus. Dengue, saia dessas vidas. Saia do nosso país em nome de Jesus. Saia. Covid-19, saia em nome de Jesus. Deixe o nosso país, solta essas vidas em nome de Jesus. Chikungunya, sai em nome de Jesus. Sai de todas essas pessoas em nome de Jesus. Toda dor nas juntas, dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, limpa os pulmões em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, cura totalmente em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal para receber todo o material, então slides, estudos escritos. Entre em contato conosco por esse telefone, que é o nosso WhatsApp também, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não dirijo igreja e também não tenho emprego, estou desempregado já há 8 anos. Então, se você puder nos ajudar, R$5, R$10, o tanto que você puder enviar, envie em nossa conta aí, uma dessas contas. Aí está Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. Está aí o Pix. Você vê meu Pix aí, 331-957-81620 e veio o QR Code para você enviar uma ajuda para nós. Deus abençoe. A paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.